Muito bem, este é a Conexão Futura, entrando no ar ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na tela do seu computador. Basta você acessar aí, futura.org.br para saber tudo sobre o que rola na tela do Futura e também nos bastidores. Você pode assistir aí quantas vezes quiser as nossas entrevistas do Conexão aqui na seção de vídeos e muito mais. Bom, dizem que o povo brasileiro é solidário, acolhedor e hospitaleiro. Mas uma pesquisa recente sobre voluntariado no Brasil, encomendada pela Fundação Itaú Social ao Instituto Datafolha, revelou que apenas 3 em cada 10 brasileiros já realizaram alguma ação voluntária na vida. Entre os jovens de 16 a 24 anos, esse índice cai ainda mais. 8 em cada 10 jovens entrevistados jamais se envolveram com alguma ação voluntária. Entre os principais motivos alegados estariam falta de tempo, falta de convite, não ter pensado na possibilidade e não saber onde obter informações a respeito. Então, aqui no estúdio hoje vamos falar sobre os ganhos para quem se dedica a essa atividade e o que você em casa precisa fazer para ser voluntário. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio, ao meu lado está a Regina Porto, ela é representante do Rio de Histórias da ONG Viva e Deixe Viver, aqui no Rio de Janeiro. Regina, tudo bem? Bem-vinda à Conexão. Boa tarde. Boa tarde. Também conosco aqui no estúdio está a Renata Macedo, ela é consultora da FCM Sustentabilidade. Tudo bom, Renata? Tudo ótimo. Muito bem. Você em casa também pode participar e já aviso que daqui a pouquinho a gente conversa com a Caroline Mendes, que é analista de projetos da ONG Ação Voluntária. Ela fala com a gente diretamente lá de Curitiba, no Paraná. Então eu mostro agora para você aí 2 canais de comunicação que você pode ter com a gente aqui no estúdio para já ir tirando suas dúvidas. Aproveite aí, acesse o facebook.com/canal Futura Oficial. Aqui nesse post, com essas várias mãos levantadas, você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada a sua questão. Também aproveite para mandar recados para a gente pelo Twitter, marcando o nosso perfil, que é o @canalfutura, que também está aí na sua tela. Se você quer mandar um recado, uma pergunta, uma sugestão e não tem computador ou não está ligado na internet, pegue o bom e velho telefone e disque 0 operadora 21 22 73 50 20, os números que estão aí também na tela para você tomar nota e ligar desde já. Enquanto você faz isso, começa o nosso bate-papo aqui. Regina, mais uma vez, bem-vinda. Quero começar ouvindo de você como você teve o primeiro contato com o trabalho voluntário. Qual a primeira memória que você tem assim, de trabalho voluntário? Memória de família. De família? Família. Família dava brinquedo de Corme Damião, a mãe dava enxovalzinho para neném em hospital. Então, na realidade, isso já veio no DNA. Já teve esse exemplo, então, já, desde pequena, desde veio pequena, o exemplo em casa. A gente era envolvida, minha mãe trabalhava, era professora primária, então em ações dentro da escola, festa junina, trabalhar na barraquinha, né? Então, acho que isso já veio formando, vamos dizer assim, este olhar sobre ajudar o outro, né? Encontrar o outro. E você, Renata, você lembra a primeira memória que você teve contato de trabalho voluntário? Sim, porque foi muito marcante. Eu também tive uma história familiar, mas eu comecei trabalhando numa empresa que valorizava muito essa questão social e de voluntariado. Então, eu fui convidada a trabalhar na área de sustentabilidade, fazendo gestão de voluntariado. E aí foi o grande despertar, assim, para a questão. Então, eu até brincava que eu falava que eu era muito privilegiada, né? Porque eu recebia um salário e trabalhava ainda com uma causa que eu acreditava muito. Então, foi o meu primeiro momento, aí me aprofundei e não dá mais para sair mesmo. Muito bacana. Aí despertou essa paixão que aí alia tanto o trabalho quanto o que você gosta de fazer do lado pessoal também. Deixa eu aproveitar e já colocar na tela para você de casa aqui a imagem da nossa outra entrevistada que vai conversar com a gente pela internet. Eu vou chamar agora então a Caroline Mendes, da ONG Ação Voluntária. Caroline, bem-vinda à Conexão, tudo bem com você? Tudo jóia, Cristiano. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado você por ter topado trocar ideias aqui com a gente nessa tarde. Eu quero saber de você também. Aí o contato com o voluntariado na sua vida veio a partir do trabalho da sua mãe, pelo que eu sei. Então, como é que esse exemplo influenciou você? É muito como a Cris falou ali da família, né? Então, a minha casa, eu tinha uma família muito voltada para a atividade social. Então, a minha mãe começou como voluntária na Pastoral da Criança, trabalhando como líder comunitária. De repente, assumiu a coordenação da comunidade
E eu, muito pequena ainda, com 11 anos, acompanhava ela nessas visitas e fui me apaixonando pela transformação de que um ser humano pode fazer na vida do outro, né? É isso que me encanta. E na família também meu pai era agrônomo e ao invés de trabalhar com grandes produções e com o grande da agricultura, ele trabalhava com o pequeno produtor. Então, como que podia trabalhar o pequeno produtor para ele se fortalecer e manter esse homem no campo com valorização, né? Então, foram 2 grandes exemplos que eu tive de transformação social através da ação do ser humano. Muito bacana. Eu vou voltar a falar com você daqui a pouquinho para saber um pouco mais sobre o trabalho que você desenvolve hoje em dia aí no Paraná. Eu vou voltar primeiro aqui para o estúdio para falar com a Regina. Regina, você já deu exemplo que veio de família, assim a Renata, a Caroline também. Agora, esses dados que a gente apresentou aqui no comecinho da conversa, essa pesquisa da Fundação Itaú Social junto ao Instituto Datafolha, mostra aí que grande parte dos brasileiros não tiveram nenhum contato ao longo da vida com o trabalho voluntário. E entre os principais motivos estaria aí a falta de acesso a informações de onde fazer o trabalho, ou não ter recebido um convite, são as colocações de quem diz, tenta explicar por que não fez. Agora, por que você precisa de um convite? Você não pode buscar? É a provocação que eu faço a você. Eu acho isso aí uma desculpa esfarrapadíssima, né? Porque hoje em dia a gente tem canais de comunicação, tem a internet, você digita lá o tipo de trabalho que você quer fazer, você vai encontrar várias instituições, várias fundações, associações, né? Então, assim, você precisa ter a vontade de dar o primeiro passo. Né? A gente sente isso. Quando a gente faz chamada para o voluntário, muita gente fala assim, eu sempre procurei, quer dizer assim, mas eu sempre procurei, mas como é que um dia você achou? Né? E hoje em dia, mesmo dentro das empresas incentivam muito. Os próprios colégios, né, já desde o ensino médio, eles já estão colocando esses adolescentes, até criança, para fazer, eles levam para ver em algum local. Então, assim, eu acho que isso é uma desculpa esfarrapada. Se você quiser realmente, você vai lá e acha. Com certeza, tem os buscadores na internet, você encontra de tudo, inclusive vagas para você dedicar um pouco do seu tempo, reservar um tempo para o trabalho voluntário. E assim, eu acho importante procurar uma coisa que esteja dentro do foco que você gosta. Não adianta contar a história no hospital se você não gosta nem da história nem da criança. Né? Então, gosta da árvore, do rio. Eu acho isso fundamental. A gente até brinca muito, né? Durante o treinamento, gente, você escolheu o trabalho voluntário errado. Porque é fundamental. Quando você escolheu ser jornalista, você procurou uma coisa, né, que te agradava, que você tinha amor em fazer. Com aquela atividade. Não adianta fazer por fazer, né? Eu acho importante eles terem essa visão, né? Muito bacana. Você falou da questão das escolas, e eu acho que também é um fator fundamental que as escolas disseminem essa questão, porque a formação da escola é para a vida, não é somente para o aluno ir lá, fazer a prova, passar de ano, tirar uma boa nota no Enem, entrar na universidade. Eu acho que parte da formação do cidadão é essa troca das crianças terem convívio também com crianças de outros meios, né, Renata? Sim, sem dúvida. E a gente percebe hoje, como a Regina falou, as escolas de ensino fundamental, ensino médio, as faculdades, as universidades. A gente participa bastante também de treinamentos nas universidades, de palestras de sensibilização. Tem iniciativas em que faculdades levam organizações sociais para se apresentarem na própria universidade, para falar do trabalho voluntário e começar a desmistificar um pouco toda essa questão. E embora a pesquisa tenha mostrado que ainda essa faixa etária não é tão atuante... Dos 16 aos 24, né? Só 2% que assumiram já ter feito algum tipo de trabalho voluntário, segundo essa pesquisa do Instituto Datafolha com a Fundação Itaú Social. Mas eles têm um despertar, acho que falta só o despertar. A gente faz um trabalho numa empresa em que a gente desenvolve um trabalho voluntário onde estagiários e trainees decidem, planejam a ação voluntária. Nós ficamos 3 meses com eles e eles decidem, fazem um diagnóstico na organização, definem que tipo de atividades, enfim, é um dos programas mais bem sucedidos, porque eles têm muito interesse. Então, eu acho que falta um pouco mostrar os caminhos mesmo. E também na universidade, já que você citou de quem chega até o ensino superior, fica a provocação também para as universidades assumirem um pouco a responsabilidade dos próprios trotes. Existem muitos trotes chamados de solidários, em que há essa aproximação de trabalho voluntário junto às universidades.
as aulas vão começar em breve, nas próximas semanas, então em vez daquele trote que vai lá e fica expondo os alunos a situações, né, das mais absurdas que a gente tem acompanhado ao longo dos últimos anos, até colocando risco de vida aí para alguns dos alunos. Quem sabe promover um trote solidário, aproximação, incentivar que os alunos façam um trabalho voluntário. Eu acho que a própria universidade, assim, o nosso projeto do ano passado era um projeto de extensão de uma universidade. Então, ela já incentiva, né, esse aluno a participar através de um projeto de extensão da própria universidade. Então, que se dissemine essa ideia entre outras instituições de ensino superior também. E já temos, né? Tem várias boas universidades que só fazem trote solidário. E, inclusive, com troca entre universidades, não só na própria. Então, então, eles eliminaram outro tipo de trote e fazem apenas o solidário. Muito bacana. Deixa eu aproveitar e já colocar na tela para você de casa, deixa eu procurar aqui onde está o site da Ação Voluntária. Vamos colocar na tela aí, açãovoluntaria.org.br, para você saber mais aí sobre o trabalho deles. Eu vou agora colocar aqui novamente a nossa amiga Caroline Mendes para conversar com a gente. Caroline, conta pra gente então de que forma o trabalho que você desenvolve, você tem percebido, há um aumento da procura, a gente mostrou esses dados aí nem tão animadores em relação à procura do brasileiro, que há muita desculpa esfarrapada, como diz a Regina aqui, mas como é que você tem percebido a procura por mais voluntários querendo também dedicar um pouco do seu tempo? Então, a gente tem diversas ações, né, destinadas aqui para o pessoal de Curitiba e região metropolitana, no sentido de incentivar a ação cidadã. Né? Então, o trabalho que a gente desenvolve com diversos programas de formação de voluntários vem buscar trazer uma nova consciência para quem quer atuar na transformação social. Então, esse dado que vem é uma pesquisa muito importante, né? A gente fez uma pesquisa Ibope em 2011 que trazia aí 25% da população fazendo ou já fez algum trabalho voluntário. Então, esse para nós é um número que grita muito. E eu acho que o que a gente vem trabalhando é que esse voluntário, ele atua em todos os momentos, em todos os lugares, através de uma ação mais cidadã. Então, o que a gente busca hoje despertar através dos nossos programas, das nossas formações e das nossas ações como ação voluntária, é como que eu posso atuar em qualquer lugar que eu estiver com uma qualidade de respeito ao outro, né? Buscando despertar no outro o seu talento, a tua potencialidade, para que o outro consiga resolver seus próprios problemas. Né? Então, são como agentes transformadores e potencializadores da força do outro. Então, é isso que para nós faz muito sentido hoje dentro da nossa instituição, que são programas que visam desenvolver isso dentro da comunidade em geral, dentro dos líderes que estão nas organizações, dentro de colaboradores nas empresas. É com que qualidade que você está atuando no mundo e como que você pode trazer mais consciência para essa tua atuação. Muito bem, Caroline, a gente falava um pouquinho aqui antes sobre como o mercado de trabalho, como a sociedade em geral percebe essa pessoa, esse profissional que dedica parte do seu tempo a um trabalho voluntário. Tem uma pergunta que chegou para a gente aqui da Alana Dias pelo Twitter. Obrigado, Alana, pelo recado. E ela pergunta, que na verdade ela conta aqui no LinkedIn, que é aquela rede social voltada a colocar o seu currículo, a você promover suas atividades profissionais. Ela diz que tem um trabalho voluntário e faz toda a diferença para o empregador. Como é que você percebe isso no mercado? Então, a gente vê isso com bastante clareza nas empresas que a gente atua. Especialmente, recentemente, a gente escreveu um post para um blog que é parceiro nosso aqui da Gazeta do Povo, dizendo sobre essa atuação dos jovens e o impacto que isso traz no currículo. Porque o despertar dessa consciência traz inúmeros desenvolvimento de talentos, habilidades, a forma de se relacionar das pessoas que fazem voluntariado tem uma qualidade muito diferente. Então, as empresas veem isso com bons olhos, né? Então, não é exatamente a transformação que você gerou, mas qual que foi o talento e a habilidade e a forma de enxergar o mundo que você tem diferente depois dessa ação. Então, ir para um outro mundo, visitar uma outra realidade, traz a gente para mais consciência do que nós somos e do nosso papel.
né? Então, o impacto, isso depois de processos de desenvolvimento que a gente faz também dentro das organizações, esse é o grande impacto. A relação entre as pessoas, o respeito entre as pessoas e a comunicação, ela muda completamente. Muito bacana, Carolina. Volto a falar com você logo mais. Quero ouvir também da Renata e da Regina como percebem isso, né? A postura desse profissional pode mudar muito a partir do momento que ele começa a desenvolver um trabalho voluntário? Com certeza. Nós temos parceiros sociais aqui no Rio e eles incentivam, né, dentro da própria organização, que os funcionários participem, né, desse trabalho voluntário. Porque isso que ela falou, muda o olhar da pessoa. E, na verdade, nós trabalhamos com esse olhar de olhar o outro, né? Hoje em dia, até por causa das redes sociais, que as pessoas ficam envolvidas elas com elas mesmas, né? Então, a gente incentiva isso, né? Vai encontrar o outro. Então, né? A própria empresa acaba ganhando quando o funcionário faz um trabalho voluntário, a produtividade aumenta, o relacionamento entre os colegas também aumenta. É porque é um ponto para a empresa, né? Porque a própria empresa tem esse olhar social e é importante que o funcionário dela, o colaborador dela, também tenha esse olhar social, né? Muito bem. Agora, essa pesquisa que falamos aqui também do Datafolha com a Fundação Itaú Social revelou que entre as principais desculpas ou razões para as pessoas não procurarem o trabalho voluntário é a falta de tempo. Renata, que dica você pode dar para alguém que realmente está com uma agenda lotada, mas quer fazer um trabalho voluntário? Eu acho assim, realmente a pesquisa acusa. Mas como a Regina falou também, eu acho que às vezes é também uma questão de desculpa ou até do despertar, né? A gente, ao falar em voluntariado, a gente tem que considerar também uma escala de valores pessoais, educacionais. Então, não são todas as pessoas realmente que têm que ter obrigação de ter uma postura cidadã. A gente gostaria imensamente que as pessoas tivessem em diversos níveis, mas, né, somos quantos milhões de brasileiros aí? Então, e também não podemos generalizar que todo mundo pode ser um voluntário. Nem todo mundo tem essa vocação mesmo, né? E tem um outro dado, a pesquisa também mostra que destas pessoas que, na verdade, a pesquisa fala que 28% dos entrevistados já fizeram em algum momento um trabalho voluntário, mas que atualmente os 11% é que fazem. Então a gente tem aí uma expectativa de 30% de pessoas sensibilizadas. Como ela falou, eu também acho isso positivo, né? Então, já foram tocados em algum momento por esse tipo de atividade. E aí, dependendo da sua situação de vida, do seu momento de vida, parou um pouquinho e tudo mais. Então, e essa questão de tempo, a pesquisa também mostra que desses 11%, se não me engano, são uma média de 60% trabalho, tem atividade profissional ativa. E onde eles encontram esse tempo? Pessoas que trabalham 8 horas por dia. Então, eu acho que é uma questão mesmo de reconhecimento próprio e de momento de vida, né? Será que no meu momento de vida, na minha escala de valor pessoal, ao invés de, falar uma coisa hipotética, eu dedicar 5 dias de academia após o meu horário de trabalho, será que eu posso dedicar 4 e um dia fazer um trabalho voluntário? Agora, depende muito do que a pessoa busca para o seu próprio desenvolvimento pessoal. Eu acho que voluntariado é uma questão de exercício de qualidade de vida. Eu acho que fica realmente, está muito relacionado até você fazer atividade física, ter uma boa alimentação e a praticar um trabalho voluntário, porque o ganho emocional que você tem, a questão de você verificar que às vezes você tem uma dimensão dos problemas da sua vida tão grandiosos e quando você se depara com uma outra realidade, você fala, puxa, você se coloca no lugar do outro e acaba relativizando seus próprios problemas. Isso, exatamente. Isso é importante. E isso acontece muito nas empresas. Quanto eu já não ouvi das pessoas que foram fazer o trabalho voluntário na organização durante o horário de expediente, que muitas empresas liberam, e quando voltam, falar, Renata, que bom que eu fui, porque eu estava tão cansado aqui, eu saí, agora eu voltei com uma outra vontade, vou trabalhar melhor. Muito bacana. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa, já que estamos citando pesquisas sobre voluntariado. No site da Rede Brasil Voluntário tem uma pesquisa divulgada em 2011 sobre o perfil dos voluntários no Brasil. Então você pode acessar aí de forma bem fácil nesse site que está na tela para você. Aqui você clica e pode ler na íntegra essa pesquisa feita em parceria pela Rede Brasil Voluntário com o Ibope Inteligência. E eu estou recebendo muitas perguntas aqui, muita gente dizendo que quer fazer voluntariado, quer iniciar. Então, bacana que a gente está sensibilizando aí a nossa audiência também participar. Diga ele que as minhas inscrições estão abertas. Estão abertas? Deixa eu aproveitar e botar o site aqui então, ó, do
Associação Viva e Deixe Viver. Vamos colocar o site aí na tela. Inscrições abertas. Vendo peixe, então, Regina, diga lá. As inscrições do Rio de Janeiro estão abertas até agora, dia 10 de fevereiro. É só entrar no site, procurar a página do Rio de Janeiro, clicar lá em inscrições. Nós vamos adorar ter você como voluntário. Ó, para todos os espectadores que mandaram perguntas aqui, onde eu encontro aqui na Rede Viva e Deixe Viver, tem uma série de atividades. Também deixa eu colocar novamente o site da Ação Voluntária para o pessoal lá de Curitiba. Também eles trabalham em outras cidades, por exemplo. Você pode buscar aqui em cima, ó, pela cidade que você está. Abre uma aba aqui, açãovoluntaria.org.br. Agora tem uma questão muito importante aqui que chegou para a gente, que eu quero que vocês repercutam, que é a pergunta da Aline pelo Facebook. Obrigado, Aline, pela participação. Que a gente está falando aqui que, de fato, é importante doar um tempo, é importante você se colocar no lugar do outro, você tem um ganho enorme com isso. Agora ela aponta a questão da afinidade da pessoa com a atividade que ela escolhe, porque, de certa forma, se você não gosta de tal atividade, como disse a Regina, se não gosta de ler histórias e for fazer isso, você não vai ficar feliz e quem recebe o trabalho também não vai ficar bacana. Então, pode acabar atrapalhando. É o que a Aline fala aqui. Se for um voluntário colocado numa posição inadequada, ele pode acabar atrapalhando mais o trabalho do que ajudando. Então, é importante você reconhecer o seu perfil antes de se candidatar a uma vaga, né, Regina? Isso aí. Por isso que eu falei, hoje tem tantas oportunidades. Então, assim, ele gosta de gente, ele quer encontrar pessoas. Ele vai achar sempre uma organização voltada para isso. Ele gosta de cuidar da terra, ele gosta de cuidar da árvore. Eu gosto de animais. Eu gosto de animais. Então, hoje em dia, né, Renata, as opções são diversas. Né? Ele gosta de consertar. Tem sempre uma escola precisando de algum conserto, tem sempre um asilo precisando de algum conserto. Então, na realidade, eu acho fundamental, né, você linkar essa tua afinidade com essa tua vontade para você fazer com amor aquilo. É isso. Não adianta falar, não, hoje eu tenho que ir lá cuidar do milco. Não gosto do milco. Então, assim, é fundamental ele ter esse olhar. Não é fazer por fazer, né, Renato? Trabalho voluntário. Na realidade, a gente chama de trabalho. É um trabalho, né? Então, quando você escolhe o seu trabalho do dia a dia que você tem que sobreviver, você procura estar dentro de uma área que lhe agrade, né? Que lhe satisfaça monetariamente, mas que te agrade pessoalmente. E o olhar sobre o trabalho voluntário tem que ser o mesmo. Muito bem, eu quero voltar a chamar a Caroline rapidamente, que a gente já está chegando na reta final do programa. Deixa eu colocar a Caroline aqui na tela. Vamos lá, a Caroline que fala com a gente pela internet. Caroline, essa questão da afinidade também tem muito a ver com a responsabilidade da seleção, né? Que as instituições que cuidam dessa distribuição dos voluntários também têm que ficar bem atento nessa hora de selecionar e distribuir quem vai fazer o quê, né? Perfeito. A gente constrói junto com as instituições a necessidade dessa vaga, como vocês estão conversando, que é uma necessidade de uma vaga de trabalho. Né? Então, eu preciso pensar como instituição, como gestor de voluntário, o que essa pessoa vai fazer, que habilidades ela precisa, quanto tempo de dedicação é necessário para desenvolver essa atividade. E aí eu abro um processo seletivo como se fosse um processo seletivo de um trabalho remunerado, mas é de um trabalho voluntário. Então, hoje a gente, por exemplo, nós temos um sistema onde a gente faz essa oferta desse sistema para que as instituições possam colocar as suas vagas. Então, elas constroem a vaga conforme a necessidade, as habilidades, o tempo, aonde vai ser realizada essa atividade. E aí, os voluntários hoje também fazem um cadastro nesse sistema e conseguem encontrar qual que é essa vaga que tem mais a ver. Né? E como vocês estão conversando, pode ser que essa vaga tenha mais a ver porque é o que eu gosto de fazer, pode ser mais a ver porque é com quem eu vou fazer, que é importante para mim, ou pode ser porque eu me identifico com essa causa. E aí não importa o que eu faça ou com quem eu esteja, estando realizando essa missão, é para mim importante. Então, a gente trabalha bastante isso com as instituições nessa construção. Muito bem, e com esse recado da Caroline a gente encerra aqui. Obrigado, Caroline, por ter participado com a gente. A gente espera também ter tocado aí quem está assistindo para que busque, aproveite aí o fim de semana, de repente acessar as redes, buscar aí algum trabalho que tenha a ver com você, para você começar esse 2015 dedicando um pouco mais do seu tempo aos outros. Nosso tempo já estourou aqui, mas quero agradecer todas as perguntas que chegaram, não tivemos tempo de responder aqui, da Lurdinha, do João Carlos,
quem mais, o Felipe e tantos outros aqui, mas fica para uma próxima oportunidade. Obrigado, Renata, obrigado, Regina. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada. Muito bom. Te espero aqui então de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde. Temos representações 00:30, 7h30 da manhã, ou ainda a qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura. Um abraço para você, bom voluntariado e até a próxima.